mesmo no início de temporada, que essas equipes podem entregar muita coisa durante. E aí, Caio Ribeiro, tua expectativa em torno disso tudo? De um jogaço, de dois campeões das duas maiores torcidas do país. Você tem Memphis de um lado, você tem Arrascaeta do outro. Você tem um estádio com mais de 70 mil pessoas. Um troféu. E quando a gente fala de final, já em início de temporada, mexe diferente com a expectativa do jogador. Dá frio na barriga, não é um jogo amistoso. Não é aquele que você pode recuperar ao longo da temporada. É jogo de taça. E isso é sempre especial. Vamos então com o nosso time de reportagem aqui no estádio Mané Garrincha. Demos uma passeada, você viu aquele espaço, uma bancada branca ali na torcida do Corinthians no alto ali, exatamente onde ficam os coleguinhas, né? O espaço reservado para os jornalistas, um dos espaços reservados para os jornalistas. Informações dos dois times, começando pelo mandante que é o Flamengo. Alô, Carlos Gil. Luiz, boa tarde mais uma vez para você, para todos. Flamengo que é mandante, porque pelo regulamento é o campeão brasileiro que é o mandante, né? Tem talvez algumas mudanças relativas àquelas prévias que muitos esperavam que pudesse ser esse Flamengo. Por exemplo, entre Arrascaeta ou Carrascal, o Felipe Luiz optou pelos dois. Os dois jogam com o Jorginho também sendo titular e não o Everton Araújo, que poderia trazer um pouco mais de força física para marcação no meio-campo. E a expectativa entre os rubro-negros, é claro, desde que o Lucas Paquetá assinou o contrato, foi anunciado, é se o Paquetá vem para campo. Ele está regularizado, então pela CBF, pelo BID, ele pode jogar. A questão é, obviamente, uma opção do Felipe Luiz, ele que será apresentado oficialmente só amanhã. Está com a camisa 20, que é uma homenagem ao Vini Júnior, era o número que o Vini usava no Flamengo, quando eles jogavam juntos no Flamengo, e está apto para entrar, quem sabe, no decorrer da partida. E foi sobre o Lucas Paquetá que o Felipe Luiz respondeu ao chegar aqui ao Mané Garrincha agora há pouco. É um jogador que jogou metade da temporada na Europa e no último mês não jogou e também não treinou com a equipe, né? Ele está retomando aí também a forma física, conseguiu fazer um treino com a gente, dois treinos e não tenho dúvida que ele vai ajudar no jogo de hoje. Faltam 11 minutos, 22 segundos para a bola rolar aqui em Brasília. E o lado do timão, o Corinthians. Felipe Brizola acompanhando tudo de pertinho. Teve papo de virose. Diga lá, Brizola. É verdade, o Luiz do Corinthians fez uma preparação para essa partida muito bem pensada, né? Tanto que o Memphis Depay, por exemplo, só estreou na temporada na quarta-feira na derrota contra o Bahia. Mas teve esse contratempo, eles seguraram essa informação. Vazou só agora, instantes antes do jogo. Das 70 pessoas que vieram para a delegação, 26 tiveram quadros leves de virose, 4 jogadores entre eles. A gente sabe que o Carrijo teve porque ele na chegada no estádio confessou. Aqui tem outros 3 em campo. Agora é importante falar, o Corinthians falou que está todo mundo 100%, todo mundo foi hidratado. De repente, ninguém teve um quadro agudo da doença e o Corinthians vem muito motivado para esse jogo. Há uma confiança muito grande nesse trabalho de preparação que a comissão técnica do Dorival faz nesse tipo de jogo, né? Ele costuma ter um bom olhar para mata-mata, não à toa, não perde um duelo de Copa do Brasil desde 2016, venceu pelo Flamengo, venceu pelo São Paulo, venceu pelo Corinthians. E um pouco sobre essa questão da virose ao chegar aqui no estádio. Tivemos aí um contratempo nesses últimos 2 dias, com 26 membros aí da comissão, entre atletas com uma virose muito forte. Isso daí nos pegou um pouquinho de surpresa para uma partida de tamanha importância. Ontem ainda nós tínhamos aí 3, 4 jogadores fora de treinamento, 11 com esse problema. Muito bem, Dorival Júnior. E a taça da Supercopa Rei. Olha, 2 zagueiros, campeões brasileiros. Ronaldo Angelim agora levanta a taça ali, mostrando para os torcedores que aqui estão. E o Marcelo Dian, que é zagueiro titular do Corinthians, o primeiro título brasileiro do Corinthians em 1990. Os dois estão aí. O Marcelo continua trabalhando com o futebol. O Ronaldo Angelim só quer saber de Juazeiro no Ceará, entendeu? Tá sempre de calção de jogo. Magro de aço. Magro de aço. Fez o gol do título naquela partida contra o Grêmio, que o Flamengo venceu por 2-1, e o Corinthians fez a final contra o São Paulo. O gol não foi do Marcelo, ele era titular, o gol foi do Tupanzinho, lá em 1990. E desde que passou a ser Supercopa do Brasil, o Rei, a gente passou a ter a coroa do Rei Pelé ali no alto do troféu. É belíssimo. Quem será que vai botar no seu museu? Aliás, os dois têm museus impressionantes. A gente divulga pouco os museus dos times do Brasil. São visitas para quem ama futebol espetaculares. É a taça que vai estar em jogo daqui a pouquinho. Então, já que a taça foi apresentada, a gente vai ter entrada em campo dos times agora, porque a gente chama de protocolo.
como disse o Caio Ribeiro há pouco, né? Arrascaeta e Memphis, craques internacionais, jogadores de destaque das suas seleções. Então, é só uma espécie de pontapé inicial das estrelas deste grande clássico do futebol brasileiro. E os dois, cada um do seu lado, defendendo a camisa 10, o Memphis do Corinthians, o Arrasca do Flamengo. Os dois começam jogando e são jogadores decisivos, são aqueles jogadores especiais. E jogadores especiais assim devem ser tratados, né? Na hora do vamos ver, eles aparecem. São aqueles jogadores que podem fazer a diferença, sobretudo, Luiz, pela questão técnica, né? Podem tirar, vamos dizer, aquela carta da manga quando as coisas às vezes estão complicadas, exatamente pela essa qualidade técnica que tem e criatividade que esses dois jogadores têm. Só para ilustrar, o Memphis fez gol do título da Copa do Brasil e gol na final contra o Palmeiras. Só isso. O Arrascaeta foi o melhor jogador da temporada. E o Memphis ainda fez o gol do jogo de ida da semifinal contra o Palmeiras. O jogo foi 1-0, né? Quer dizer, não só fez um gol mais, né? E o Arrascaeta, junto com o Bruno Henrique, são os maiores vencedores da história do Flamengo, com 17 títulos cada. O Corinthians tem algumas pendências financeiras. Tá aí o Bruno Henrique, falei dele, né? O Bruno Henrique ao lado do Everton Araújo ali, 17 títulos conquistados, o Mister Clássicos, o BH 27. E aí, foi contra o Cruzeiro, o jogo foi contra o Palmeiras, foi nas quartas de final que o Memphis faz o gol, então, enfim, e contra o Cruzeiro faz também no Mineirão, né? Enfim, o cara faz gol nessas horas assim, e o Corinthians tem essas pendências aí. Foi amarrado um contrato com o Memphis, né? Com premiação por conquista. E o cara, não tô defendendo nada aqui, mas o cara não tem culpa, tá escrito no papel, né? Tem culpa quem assinou, quem aceitou. Olha o Paquetá aí. Chega como a maior negociação de todos os tempos do futebol brasileiro, né? 42 milhões de euros, 261 milhões de reais. E chega para ser titular. Mais do que tudo, é um cara que tem uma identificação muito especial com o Flamengo, é cria do Flamengo. Paquetá por causa da ilha de Paquetá, faz parte da cidade do Rio de Janeiro. E você sabe que ele era guia de turismo na ilha de Paquetá, né? E a ilha de Paquetá tem uma praia chamada Praia da Moreninha. Tem a história da Moreninha que ficava em cima de uma pedra. E ele conta, enquanto guia, quando toda a história subia na pedra. É um barato. O Paquetá está de volta ao futebol brasileiro. Está ali ao lado do Danilo, Ayrton Lucas, Everton Cebolinha. Todos candidatos, inclusive a busca de titularidade nesse grupo básico do Flamengo, né? Luiz, a gente não pode esquecer que do lado do Corinthians você tem um jogador excepcional que é o Garro, que não está nas melhores condições físicas, que pode ser uma arma realmente importantíssima para o Dorival durante o jogo. O que começa hoje como opção no banco de reservas, né? O Dorival fez essa escolha, mas ele é um cara que também se mostra decisivo pelo número de passes para gol que ele tem, desde que chegou ao Corinthians. Depois as contusões atrapalharam um pouco o Garro, ele baixou o ritmo físico, mas é sempre uma esperança também de um cara que pode mudar o curso do jogo, né? Joga muito e se tiver 100% é titular absoluto da equipe. Tem, lógico, um lado tático de você preencher um pouco mais o meio de campo, mas principalmente uma questão física, porque ele está sofrendo um pouquinho com essas lesões, voltou no jogo contra o Bahia, foi substituído antes do final da partida, mas vai estar em campo porque o Corinthians é muito melhor com ele. Imagens dos jogadores se preparando para entrar em campo. Jogadores do Flamengo já chegaram ali, o Arrascaeta trazendo uma flâmula. A troca de flâmulas, que é uma tradição entre os capitães no futebol brasileiro. E os jogadores do Corinthians chegando agora. O André Ramalho, que vinha sendo titular, está passando aí, vai ficar como opção no banco hoje. O Corinthians trouxe o Gabriel Paulista, que foi garotinho para a Europa, né? Começou lá no Tabuão, em Tabuão da Serra, na Grande São Paulo. E aí foi para a Espanha, jogou na Inglaterra, estava na Turquia. E começa jogando o Gabriel Paulista, experiente, 35 anos. Chega para trazer qualidade técnica e, evidentemente, experiência. E o Gustavo Henrique segue compondo ali a defesa com ele, né? Você viu que o Vitinho e o Hugo passando e cumprimentando todo mundo. O Vitinho tem números no Flamengo que são marcantes. Ele nunca foi um jogador indiscutível no Flamengo, digamos assim, o Vitinho, mas ele conquistou 11 títulos com a camisa do Flamengo dos 15 jogos. Vamos para campo então, para a decisão da Supercopa do Brasil. O campeão brasileiro, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, o Corinthians. A Supercopa Rei do Brasil em jogo. E essa coroa aí é pro melhor em campo, tá? Quem vai ser coroado? O rei da Supercopa. Ano passado, o Bruno Henrique fez 2 dos 3 gols do Flamengo contra o Botafogo, ganhou a coroa. Botou e disse que estava em outro patamar. Vai fazer o quê? Entramos em campo com 2 nações
Milhões e milhões de torcedores apaixonados, espalhados pelo planeta inteiro. E a torcida do Corinthians fazendo dois, na verdade um grande bandeirão, que eles chamam de mosaico também, né? E aquele mosaico, lembrando um dos escudos da história do Corinthians, e esse aí, trazendo o gavião, e do outro lado, a coroa, sobre o escudo do Flamengo. E vamos ao hino nacional brasileiro. Presença de Carlo Ancelotti ao lado do Rodrigo Caetano, diretor de seleções, técnico da seleção da boa sorte. Faltam 130 dias, Carlo Ancelotti, para você conduzir os destinos do nosso futebol na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. A execução do hino nacional brasileiro aqui em Brasília. Vamos trazer as escalações de Flamengo e Corinthians neste Mané Garrincha, com grande público, perto de 70 mil pessoas. E o Flamengo vai a campo com o Rossi, o goleiro número 1. A defesa é o chamado time titular, né? Varela, número 2, Léo Ortiz, 3, Léo Pereira, número 4 e Alexandro, 26. Os volantes são Jorginho, número 21 e Eric Pulgar, número 5. A linha de 3 tem o Plata na ponta direita, número 19, o Carrascal na ponta esquerda, número 15, o Arrascaeta por dentro, ali encostando no centroavante, que é o Pedro, vestindo a camisa número 9. É a escalação do mais querido do Brasil, escolhida pelo Felipe Luiz. E o Lucas Paquetá está ali no banco de reservas, como o Nico de la Cruz, como o Everton Cebolinha, Samuel Lino. É um banco de reservas estrelado, o do Flamengo. O time do povo vai a campo com Hugo Souza, número 1. Mateuzinho, 2, Gabriel Paulista, número 3, Gustavo Henrique, número 13, e os Matheus Bidu vestindo a camisa número 21. Aí a gente tem o meio campo distribuído mais ou menos dessa forma. O Ranieri, número 14, deve jogar à frente da defesa. Aí a gente tem o Carrilho e o André fazendo uma espécie de volantes meias mais ao lado, e o Breno Bidon completando ali à frente, formando uma espécie de losango. O menino que agora veste 7, canhotinho, revelado no Audax. E o ataque, bom, a dupla estrelada, Yuri Alberto, protagonista do povo, e Memphis Depay, o craque internacional do Corinthians. E o Dorival tem alguns jogadores à disposição, entre eles, olha, o Pedro Raul, que está de volta, o Guinegão, que aconteceu ano passado, o Caio César, que foi contratado, ainda não estreou, o Matheus Pereira, que é nome novo, o Garro, que pode ser titular, entre outros. O Milans, que é lateral direito, chegou também para compor esse time do Corinthians, jogador que veio do futebol uruguaio. Apita o jogo Rafael Rodrigo Klein, é da FIFA e do Rio Grande do Sul, com o Bruno Bosquilha e o Rafael da Silva Alves, ambos do quadro da FIFA. O Jonathan Benkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul, é o quarto árbitro, e o Toski Marques comanda a arbitragem de vídeo lá na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Boa sorte para eles. Aliás, o Rafael Rodrigo Klein e o Rodolfo Toski Marques, como o Bruno, os assistentes e o Rafael, fazem parte do quadro da profissionalização. Cartão vermelho para o racismo. O futebol continua se engajando em campanhas importantes que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa luta diária na busca pela cidadania plena.
Arrascaeta escolhe bola, deu pra gente ouvir ali o Rafael Klein passando orientações para os dois, depois apresentando lá a moedinha que ele usa. E aí ele pediu para ter uma conversa só com os capitães, como manda inclusive a regra, né? E os torcedores também, é isso aí. Cartão vermelho pro racismo. Boa! É assim que construímos as novas gerações. Com educação. Vamos lá, para a decisão da Supercopa Rei do Brasil. Estamos aqui com o Maestro Júnior, com o Caio Ribeiro, com o Carlos Gil, Felipe Brizola, à beira do campo, cuidando de tudo para você. Nossas câmeras mostrando todo o clima, te botando dentro do estádio. Aqui no... Certamente teremos todos os replays possíveis na transmissão para sempre buscar o esclarecimento do lance para você, que é o que nos importa, que é o que nos interessa, aquele que nos contempla com a sua audiência. O gramado não está 100%, usaram até uma espécie de tinta para tirar algumas partes que estavam mais com aspecto de queimado. Houve um evento aqui há pouco mais de um mês, que se chama de camp no futebol, né? 4 dias, o dia inteiro, um camp do Paris Saint-Germain, inclusive, né? E aí você vai mergulhando nesse clima especial. Milhões e milhões de apaixonados pelo Brasil, milhares de apaixonadas e apaixonados aqui no Corinthians, desfrutando desse momento, vivendo esse momento. O Flamengo fica à direita do seu televisor, a imagem nossa do drone, lá do alto, mostrando o Arrascaeta, conversou, trocou uma ideia ali com o Pedro. O Rafael Klein continua com o cartão vermelho para o racismo nas mãos. E nesse momento todos respeitamos esse minuto contra o racismo. Reflexão, respeito, punição, palavras que nos movem na luta contra o racismo. Boa tarde. 3 minutos. Atenção, Brasil. Autoriza Rafael Klein. Bola rolando. Está valendo o título da Supercopa Rei do Brasil. É tarde de Flamengo e Corinthians e você ligado na Globo. Bora juntos. Na primeira tentativa de ataque do Flamengo, Hugo Souza, revelado na Gávea. Sai jogando com o Gustavo Henrique. São os primeiros movimentos para você. O Flamengo já sobe a marcação. O Ranieri recuando para o Hugo. Hugo dá um chutão lá para o Alberto, vai subindo. Bola fica no Carrilho. Peruano é muito bom de bola. Toca no Yuri Alberto. Memphis Depay se manda, vai para a boca do gol. Yuri Alberto arranca. Vai tentar balançar o corpo para cima do Léo. Cruzamento. Olha o Memphis. Ele passa pela bola e ela vai saindo em lateral. Esse foi o cruzamento e o Memphis por um triz não tocou na bola. Não, a faixinha tem o 10 ali em laranja. Rafael Klein pedindo para esperar. No início da jogada o Bidon está reclamando de um toque no rosto, ficou caído, depois a jogada prosseguiu. Esse é o motivo da paralisação. Caio, para ter revisão de árbitro de vídeo, no início da jogada não teria a interferência do árbitro de vídeo, né? Então acho que pode ter rolado alguma coisa dentro da área. Olha, o Rafael Klein está esperando lá o Rodolfo Toschi para que haja uma revisão. O Memphis fez um gesto de tocar no próprio braço, dizendo que a bola talvez tivesse tocado no braço de algum jogador. E pode ocorrer também para ter revisão de lance fora da bola, dentro da área, fora da área, só se for um lance de cartão. Olha, aqui embaixo, olha, o Breno Bidon na disputa com o Alexandro, mas aí no ato de vídeo não pode interferir, só se for para expulsão. Se for vermelho, sim. Bom, mandou seguir o Rafael Klein. E como sempre a gente buscou ali uma imagem para tentar esclarecer para você o que estava rolando.
Vai brigar lá o Arrascaeta, ele e o Gustavo Henrique. Ela vai ficar por dentro. Chega Jorginho. Jorginho que foi expulso no jogo da quarta-feira no Brasileirão, não pode jogar na quarta. Yuri Alberto, lado esquerdo, chamando o Memphis Depay. Aí vem o Memphis, trazendo para o pé direito, que é o dominante. Trabalhando com o Matheus Bidu do lado esquerdo. Ele toca mais atrás. Chamou o Gabriel Paulista. Esse é Ranieri. Aí o camisa 14. Entregando para o Gustavo Henrique. Pelo jeito, o Gabriel Paulista vai jogar mais marcando do lado esquerdo, né? Pelo menos nessa distribuição momentânea que tivemos. O passe foi longo demais, tiro de meta favorecendo o Flamengo. Mostramos aí para você mais uma vez o Lucas Paquetá, o Everton Cebolinha e o Danilo. A lado com ele aí no banco de reserva. Lucas Paquetá, que jogou dia 6 de janeiro uma partida lá do Campeonato Inglês contra o Nottingham, pelo time dele, né? E aí não jogou mais, ele mesmo pediu para não jogar. Vai tentar sair jogando Plata, chamando o Pedro. Chega bem agora o Gustavo Henrique lá do lado esquerdo, recuando para o Hugo. Hugo vai sair jogando para o Matheus Bidu, aquela pata-sol. Aí atrapalha um pouquinho o sol no rosto, lateral que favorece o Flamengo. Luiz, a gente viu nessa saída de jogo agora que existe já uma jogada combinada, né? Quando o Corinthians faz essa marcação muito alta, né? Que ficou mano a mano lá atrás, né? E uma jogada já combinada com o Rossi e o Pedro. E aí o Varela buscando o Pedro. Vai chegando bem o Daniel, toca de cabeça. Aí chega o menino Breno Bidon. Talvez tenha sido a grande notícia do Corinthians na temporada passada, claro, além dos títulos, né? Se afirmando como um jogador de personalidade, muito recurso. Esse é Carrascal. Tocando ali atrás para o Eric Pulgar. A bola rolando. É Supercopa Rei do Brasil. É a casa do futebol brasileiro. Você na Globo, há 130 dias da Copa do Mundo. Está chegando a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México, do Canadá. Abertura dia 11, uma quinta-feira. México e África do Sul, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. Plata para o Pulgar. Tentou a jogada para o Carrascal, antecipação do Ranieri. Bola vai saindo lateral, que favorece o Flamengo. A torcida do Flamengo está em frente das câmeras, como você está vendo ali, ó. Está exatamente dividido assim, né? Atrás do gol, à esquerda do seu televisor, está a torcida do Flamengo, à direita a torcida do Corinthians. E aqui sobe a nossa cabine, embaixo da nossa cabine, também em cima, né? A fiel torcida corintiana. Estádio meio a meio. Luiz. Oi. Falou agora há pouco da presença do Paquetá no banco. O Danilo e o De La Cruz também foram relacionados pela primeira vez esse ano. Estão à disposição do Felipe Luiz. O Danilo, que no fim do ano passado disse que jogou bastante no sacrifício, né, o fim da temporada, porque o Léo Ortiz não estava bem fisicamente. Ele tinha uma distensão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. Então, tratou, está bem e agora voltou a ficar à disposição. Alexandre foi desarmado pelo Breno Bidon. Aí o Yuri Alberto dominando, camisa 9 do Corinthians. Entregando mais à frente, boa bola tocada para o André, aí Carrilho, vira o jogo do lado direito, chamando o Mateuzinho. Mais atrás é Ranieri, quem recomeça para o Corinthians. Gustavo Henrique chamando o Hugo. Aí Hugo dominando. Uma espécie de uma leve vaia da torcida do Flamengo. O Hugo, que já é evidentemente ídolo da torcida do Corinthians. E aí o Léo Pereira recuando lá pro Rossi. Vai sair jogando o Rossi, o Roberto faz uma pressão. E o Hugo chegou numa situação de substituir talvez o maior ídolo, é o goleiro mais destacado da história corintiana, que é o Cássio, né? Bola com a Arrascaeta dominando ali pela meia esquerda, virou um jogo para Varela, domina o uruguaio do lado direito, bola curtinha tocada para o Gonçalo Plata. Esse é Eric Pulgar, Jorginho vem, recebe de novo no Eric Pulgar. Léo Pereira, são os primeiros movimentos de bola rolando para você. Já passamos de 6 minutos deste primeiro tempo. Tá aí o Léo Ortiz. Eu trouxe o Vitão como um dos reforços. Veio do Internacional. Jogou as partidas contra Fluminense e Vasco pelo Campeonato Estadual. Contra o São Paulo não jogou nem entrou. Bola com o Alexandre. O Breno Bidon na dividida. O Klein está marcando a falta que favorece o Flamengo ali pela meia esquerda. Estamos na 9ª edição da Supercopa do Brasil. Corinthians campeão em 91, o Flamengo conquistou 3 títulos, esteve 6 vezes, é um frequentador habitual da Supercopa do Brasil. Ano passado, 3-1 sobre o Botafogo na Supercopa disputada em Belém. O BH, o Bruno Henrique fez 2 dos gols, o Luiz Araújo fez o outro, né? E foi o melhor em campo. Um jogo que ficou paralisado pela chuva. Aí você vai vendo o Felipe Luiz conversando com o Ivan Palanco, que é um dos seus auxiliares. Alexandre domina pela ponta esquerda. Pedro vai para a cara do gol. Tome levantamento na ponta direita. Plata chegou tocando de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. E é só tiro de meta para o Corinthians. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Leve-me ao seu líder.
Brasil, todo mundo sabe quem é o líder. Fiat, líder de vendas há 5 anos consecutivos. Sete minutos e meio deste tempo aqui em Brasília. Valendo o título da Supercopa Rei do Brasil. A temporada está só começando. De janeiro a dezembro. As grandes competições, os grandes momentos do nosso esporte passando aqui na Globo. A reclamação é forte pela entrada no Mateuzinho. Mateuzinho, mais um que passou pelo Flamengo, inclusive, né? Ele mostra ali o pé, o tornozelo, a canela para o Klein. A chegada do Carrascal foi essa. Com a perna esquerda, ele chega pisando no pé do Mateuzinho. Você vê que todo mundo no banco do Corinthians levantando imediatamente. O Mateuzinho, Klein. E o Dorival fazendo 1, 2, 3, reclamando ali da falta de atitude do Rafael Klein. Tá jogando o Hugo. Mandando lá para ataque, buscando o Yuri Alberto. Ele e o Léo Ortiz. Por dentro vai chegando o André. Mais um menino que vem da base do Corinthians. Desde o sub-11 no Corinthians. É muita identificação. Aí o peruano. Carrijo tocando ali para o Ranieri. Adiantando para o Breno Bidon. Olha, espirrada, vai ficar com o Eric Pulgar. Sai jogando para o Flamengo, entregando para Pedro. Gonçalo Plata passa do lado direito. O Carrijo deu uma pressão ali, ele conseguiu tocar para o Varela. Esse é Léo Ortiz. Agora Léo Pereira. São os primeiros 9 minutos de bola rolando no primeiro aqui no estádio Mané Garrincha. Que ganhou um nacional, né? A partir da Copa, né? O estádio Mané Garrincha. Aliás, o Corinthians fundou, jogou na inauguração do estádio Mané Garrincha. A primeira versão dele. Jogo contra o CEUB, Centro Universitário de Brasília, E o Vaguinho fez o primeiro gol aqui no Mané Garrincha. O Vaguinho foi um grande jogador do Corinthians. Jogava com a camisa número 7 nos anos 70. Léo Ortiz. Léo Pereira. Aí Alexandro. Mateuzinho faz o corte. Dorival junto. Tá elétrico. Tá corrigindo o posicionamento ali. Pedro chegou para fazer o domínio. Ranieri com ele, toca de cabeça. Breno Bidon tira dali. Bola fica no Eric Pulgar. Arrumou pro Plata. Arrascaeta. Entrega para Varela. Dominou Varela. Bateu pro gol. Gustavo Henrique tira. E a bola fica com o Matheus Bidu, que vai sair jogando. Mas o Plata faz uma pressão. O Léo Ortiz também chega. Eles se entenderam ali. O Ortiz tocou no Plata, que ajeita para o Eric Pulgar. Jorginho devolve no Eric. Mais uma vez no Jorginho. Aí o Plata, a canhotinha dominante, Carrijo com ele, justo marcando a falta. É um estilo do Klein, né? Ele marca mais os contatos, ele é menos tolerante com os contatos. Luiz, em relação ao posicionamento do Corinthians, está vendo que o Bidon está muito mais pelo lado direito, né? E o Carrijo é que faz a cobertura lá pelo lado esquerdo. Normalmente é o contrário. Mas com isso, o que é que acontece? Tem um espaço para que o Mateuzinho ocupe, né, pela lateral aberta quando tiver a jogada ofensiva do Corinthians. Eric Pulgar, mais uma vez no Varela, vai chamar lá atrás o Rossi. Tive o privilégio de fazer a abertura da transmissão lá do campo, tinha um garotinho ali. É muito parecido com o Rossi, ele vem de luvas pro jogo. Bola tocada ali por dentro, vai chegando o Pedro, tentou fazer o domínio, perdeu para o Breno Bidon. Sai jogando do lado esquerdo com o Bidu. Bidu para Memphis Depay. Tá no chão. Falta do Eric Pulgar nele. Fica sentindo o holandês. Reclama, abre os braços. Aos 31 anos, na expectativa de jogar mais uma Copa do Mundo, né? Ele jogou a Copa de 14 e a de 22, porque em 18 a Holanda não foi. E aí o rapa do Pulgar em cima do Memphis. E por enquanto não temos cartão no jogo, não. E ele gosta desse tipo de movimentação, Luiz. Ele trabalha nas costas do volante adversário. Tem o Yuri Alberto para dar profundidade, para brigar, para receber essa bola mais comprida, e o Memphis nas costas do Pulgar. Se o Flamengo não ajustar, se não vigiar ele de perto, ele pode trazer dificuldade. E é falta para o Corinthians. Você vê Breno Bidon posicionado lá para fazer a cobrança, o menino de 20 anos. Ele vai para a bola, pé esquerdo nela, fez o levantamento, subiu o Gabriel Paulista, bola tocada, vai saindo em lateral. Mas está marcado um impedimento no ataque do Corinthians. Futebol na Globo, aqui é emoção. Amazon App Day, milhões em cupons e frete grátis e rápido. Dias
2 e 3 de fevereiro só no app. Vai jogando o Flamengo, Pedro para Carrascal. Buscou a devolução para o Pedro, foi muito forte. O Pedro está até apontando mais atrás, que ele tinha uma Arrascaeta de opção vindo de trás, de frente para a jogada, né? E ele optou para a tabela. E ficou sentindo ali algo o Carrascal. Mas já está se levantando. Aí o colombiano chegou como um cara para jogar nos momentos talvez que o Arrascaeta não pudesse, porque ele faz essa função, mas ganhou a confiança do Felipe Luiz. Ele tem sido um titular. Ora por dentro, ora na beirada. E o lateral favorece o Flamengo ali na esquerda. Aí você vê a expressão do Breno Bidon. O Breno não pediu a bola, mas o juiz marcou o lateral pro Flamengo, tá? Esse cara aí, o Rafael Klein. Lateral que o Alexandre se prepara para a cobrança. Ali à frente do Dorival Júnior, o técnico do Corinthians. Campeão, mais uma vez da Copa do Brasil. Impressionante, né? A sequência com Flamengo, São Paulo e Corinthians. E a torcida fiel está presente com as suas bandeiras, fazendo essa coreografia. Essa coreografia está ali atrás do gol, defendido pelo Rossi. E aí a tentativa de devolução do Carrascal. Ele buscava o Alexandre, a bola saiu, mais um lateral. E do outro lado, uns balões do Flamengo. Carrascal dominando lá pela esquerda, Bidon chega pressionando. Juiz está dizendo que foi tudo normal. Carrascal tentou a jogada mais atrás. Aí Jorginho, desarmado, ela ficou com o Alexandre. Foi para a área, rolou atrás para o Eric Pulgar. Pode bater, Pulgar para o gol. A bola vai na direita no desvio em escanteio. Aí o chileno Eric Pulgar, titular indiscutível do time do Flamengo. De poucos gols, mas chega muito. E a bola desviou, não sei se foi no Gustavo ou no... E o lance do Carrascal com o Breno Bidon, o juiz estava, você está vendo na imagem, né? Em cima do lance, ele entendeu que foi normal. E se houve alguma discussão, seria fora da área. Então, pronto. Ela desviou no Gustavo Henrique e foi providencial, porque tinha muita gente na frente do Hugo, ele não ia ter a visão limpa, né, do lance, e ela tinha endereço. Lá vem cobrança de escanteio do Arrascaeta. Gustavo Henrique reclamando ali que o Plata está empurrando. Todo mundo sabe que o Flamengo tem essa bola pelo alto muito forte. Com o Léo Pereira, com o próprio Léo Ortiz e, claro, com o centroavante Pedro, marcado pelo Breno Bidon. Você vai vendo aí. O André pressionando o Léo Pereira. Escanteio para o Flamengo. Já está autorizado o Arrascaeta para a cobrança. Ele preferiu ajeitar a bola de novo. Eu estou vendo aqui, a gente mostra para você. Arrascaeta vai para a cobrança de escanteio. Vem bola para a cara do gol do Arrascaeta. Toca a cabeça, salva Bidu. Voltou para o chute do Carrascal. O gol! Na primeira chegada perigosa. Na cabeçada, o Matheus Bidu. Ele não está em cima da linha. E até pela nossa imagem mesmo da câmera 1, que é essa que está no ar aí, não cravo que ela entraria. De qualquer forma, o cara tá ali e tira, né? Vai sair jogando o André. Trabalhando do lado esquerdo para o Matheus Bidu. Buscava Yuri Alberto. Linda antecipação do Ortiz, tocando para a Arrascaeta. Que liberdade do uruguaio. Pedro passou. Arrasca, carregou. Tocou no Pedro. Girou, pé direito. Hugo Plata estava livrinho. Pedro foi egoísta. O centroavante Caio Ribeiro, é bola para tocar ou para chutar, Caio? Tinha que tocar. Claro que o centroavante sempre busca a finalização, sempre busca o gol. Mas quando você está de costas e tem um companheiro melhor posicionado, o passe é a melhor opção. Vai lá o Memphis na dividida com o Léo Ortiz. Bola fica no Breno Bidon. Já passamos de 16 minutos. Matheus Bidu domina pelo lado esquerdo. Marcado pelo Gonçalo Plata. Estádio Nacional Mané Garrincha. Alotado, grande público. Tá uma tarde de gala do futebol brasileiro. Aí o Carrijo. Peruano faz o giro. Aliás, o Mano Menezes será o técnico da seleção peruana, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo mais uma vez, né? Teve em 18 na Copa da Rússia. Bola para Matheus Bidu, dominando lá pela esquerda. Aí tentou a jogada por dentro. Linda bola para o Memphis. Preparou para chutar de direita. Jorginho providencial. Saiu jogando com o Varela. Buscando o Pedro. Subiu o Gabriel Paulista. Não alcançou a bola. Quicou e ficou com o Gustavo Henrique. Aí Ranieri. Vai sair jogando o time do Corinthians. Hoje tem formação de paredão, meus amigos, no BBB. Noite de grandes emoções na casa mais vigiada do país. É logo depois do Fantástico. Vai sair jogando o Gonçalo Plata. Arrascaeta deixou passar para o Carrascal. Domina aqui pela meia esquerda o Carrascal. Devolve no Arrasca. Outra vez para o Carrascal. Corinthians consegue recompor
o seu sistema defensivo, as suas linhas de marcação. Alexandro, mais uma vez Arrascaeta. Flamengo vai ficando com a bola, como tem sido assim nos jogos do Flamengo. Jorginho. Mais uma vez Léo Pereira. Esse é Léo Ortiz. Tentou a jogada por dentro para o Plata. Domina com a canhotinha que é boa. Chega André. Juiz marca a falta do André. Em cima do Plata. Pulgar já cobrou rapidinho. Pedro recebe ali pela meia direita. Arrascaeta passou pedindo. Ele toca no Arrasca. Chega para fazer o corte. Bem colocado o Gabriel Paulista. Dividida. Matheus Bidu, que domínio. Tem que botar para cá. Mas exagerou. Não dá para o Memphis. Não dá para o Yuri. Vai ficando lá tranquilo, Léo Pereira. Aí você viu a reação do Dorival Júnior. Exatamente. Ele está pedindo calma. Acho que o Corinthians está rifando muitas bolas. Em vez de trabalhar com qualidade no meio campo. Brizola e Gil, nós temos confirmação de parada técnica? Vai haver. Vai haver. Perfeito. Carrascal acaba perdendo, recupera o Corinthians. Breno Bidon, Yuri Alberto vai por dentro. André passa pela meia esquerda. Breno Bidon, Canhotinha vai bater pro gol. Segura firme, Rossi. Tem que experimentar mesmo de vez em quando, né? Quieto sim, nossa câmera mergulhada na Fiel. Estamos mergulhados nas duas torcidas. Jorginho quase que perdeu para o Carrijo. Mas isso não é bola que o Rossi possa sair por dentro, né? Dentro da área, sob pressão, recebendo de costas, rifa essa bola pelos lados do campo. Diminui o risco. O Rossi tem uns apagões de vez em quando nessa saída de bola, viu, Caio? Que tem se repetido com uma frequência um pouco maior, digamos assim. Olha, o lance então é esse. A cabeçada do Pedro. O Matheus Bidu tira. Continua achando que a bola não entraria na cabeçada. Vamos ver. Agora essa câmera vai mostrar pra gente, ó. Difícil, viu? Mais uma repetição. Não sei se ela entraria. Essa câmera... Ah, olha aí, tem outra. E depois a defesa do Hugo no chute do Carrascal. E o Matheus Bidu providencial. Carrascal tocando de cabeça mais atrás ali, buscando o Pedro. Vai bem o Ranieri. Aí Léo Pereira dividida com o Memphis. Bola vai ficar no Yuri Alberto. Tentou para o André, a bola escapou. Léo Pereira vira o jogo para a Varela. Dominando ali pela direita. Gente, está chegando, hein? Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Você vai curtir na Globo. É contagem regressiva, sexta-feira. 15 para as 4 da tarde na Globo. Abertura no estádio San Siro de Milão. Milão Cortina d'Ampezzo. 14 atletas brasileiros. Nossa equipe já está lá em Milão. E no intervalo a gente vai fazer contato com esse momento tão marcante para os esportes brasileiros. Quem diria que chegaríamos aos Jogos de Inverno com uma delegação que busca medalha. Boa sorte a todos. Alô, Lucas Pinheiro. Quem sabe, né? O esqui alpino é o forte, digamos assim, da nossa equipe. A falta favorecendo o Corinthians lá pela meia esquerda. Vai chegando o Memphis para fazer a cobrança. É distante, com um chute direto. O Memphis é um ótimo batedor de faltas, né? Desde que chegou o Corinthians, bateu faltas espetaculares. 2 gols de falta. Você pode dizer, mas não tem um pouquinho. Não, não é não. 4, 5 gols de falta por ano são os grandes cobradores do planeta. E aí você vê o Memphis. E a cobrança do Breno Bidon. Chegou para fazer o corte, o Eric Pulgar. Aí saiu jogando o Carrascal, faz bem o giro. Ganha do André. Gabriel Paulista marcando. Carrascal vai para o chão. Jogada normal. Os dois se enroscam. O juiz vai parar o jogo agora. Porque tem um choque na cabeça e não de cabeça. Depois que ele cai, ele tem um toque na cabeça. Acho que foi do André, mas a gente vai rever já já. E vai saber. O Gustavo também vai chegando na jogada. Ele faz o giro. O Paulista chega. O Breno Bidon vai. O toque aí, ó. Com o ombro do Gabriel Paulista na cabeça do Carrascal. E depois, ele já cai reclamando da cabeça. E o Klein estava muito pertinho. Parou o jogo, como manda o protocolo de contusões na cabeça. Aí não é uma questão de ter achado que foi falta, que não foi falta. A regra, a lei do jogo, o cara parou, né? E pronto. Eu não sei porque o bate-boca aí. Agora ele chama o Memphis e o Eric. Realmente a voltagem está alta ali entre eles, mas também o Klein acho que tomou a decisão correta. Conversou momentaneamente com eles ali. Você vê, ele não achou que foi falta. Ele parou o jogo porque a cabeça foi atingida. E a posse de bola era do Corinthians. Portanto, bola ao chão para o Corinthians. Mateuzinho. Vai jogando aqui pela direita, 22 minutos do primeiro tempo. Corte do Léo Pereira. Aí chega bem o Eric Pulgar, recuando lá atrás para o Léo Pereira. Ele pode jogar com o Rossi ou jogar aqui na esquerda para o Alexandre. Escolheu o Alexandre, mas errou. Breno Bidon vai chegando para fazer a cobrança de lateral. É
decisão, vale o título da Supercopa Rei do Brasil na sua 9ª edição. É o primeiro de campeão da temporada e a Globo mais uma vez, a casa do futebol brasileiro, mostrando para você. Gustavo Henrique, Gabriel Paulista ali pela esquerda, o Carrijo vem numa bola mais curtinha. Dominando mais uma vez o Gabriel Paulista, chamando o Ranieri aqui do lado direito. Chega Eric Pulgar, faz o corte, Carrascal fica com ela. Limpa bem a jogada do Breno Bidon. Chega o Memphis Depay na marcação, derruba o Carrascal e a arbitragem para marcar a falta. Logo mais no domingão, os desafios do Quem Quer Ser um Milionário e os grandes sucessos da carreira da Joelma. Joelma. Supercopa do ano passado foi a Joelma que fez o show de abertura lá em Belém. É logo depois do futebol, no seu domingão com o Hulk. Gente, no Quem Quer Ser um Milionário, o cidadão fala 10 idiomas. Tá demais o nosso domingão. Vai sair jogando lá o Rossi. Entregando para Pedro. Faz bem o giro. E o juiz marcou falta do Breno Bidon em cima do Pedro. Só um detalhezinho, Luiz, nessa marcação sob pressão do Corinthians, né? Ele dificulta a saída de bola, mas ele dá o corredor central para essa ligação direta. Você vê que o Rossi, por 2 ou 3 vezes, encontra o Pedro para fazer o pivô. O Pedro protege bem, sabe trabalhar o corpo, né? Sabe segurar essa bola lá na frente, mas aí o Corinthians tem que estar atento à movimentação do entorno do Pedro, que ele vai fazer esse pivô e vai servir alguém em velocidade. Principalmente o Carrascal e o Plata, que são 2 jogadores de um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de velocidade, aí tem que serem acompanhados de perto. Breno Bidon constrói a jogada, linda bola pro Memphis, trouxe pro pé direito, adiantou muito, Pulgar cortou, a bola volta no André. André recebe ali pela meia esquerda, o Memphis está caído, ele queria falta. Bora com o Bidu, tentou fazer o cruzamento, é escanteio que favorece o Corinthians. Todas as gerações ligadas na decisão da Supercopa. Pulgar e Memphis. A voltagem aumentou, já está saindo faísca. O Memphis está reclamando de que o Pulgar deixou o cotovelo no alto para se proteger, talvez. O palanco com o Luiz, a troca de ideias entre técnico e auxiliar. A torcida corintiana aumentando o volume ali atrás do gol, escanteio para o Corinthians. Memphis vai para a cobrança de escanteio, 25 minutos. Primeiro tempo 0-0 em Brasília. Aí a preocupação do Rossi. Memphis preferiu a bola curtinha. Breno Bidon servindo ao Carrijo. Carrijo para Mateuzinho, tem liberdade. Pode até buscar um levantamento, é o que ele faz. Entregou na esquerda, bola para trás. Ranieri sobrou o chute pro gol! Do time do povo! Sabe de quem? Gabriel Paulista! Uma cara nova, um jogador que do alto da sua experiência chega para compor o elenco, sai jogando e tem a chance de finalizar de canhota para estufar a rede do Flamengo e marcar o primeiro dele com a camisa corintiana e levar o bando de loucos definitivamente à loucura aqui no Mané Garrincha e no país inteiro. Gabriel Paulista. O Memphis levantou o pé direito para a bola passar sem desvio. Foi uma escolha talvez. E a explosão do Gabriel Paulista. O menino que foi tão jovem para jogar na Europa, que volta aos 35 anos e sente a emoção de fazer um gol num jogo desse tamanho. 26 do primeiro tempo, essa não deu para você, Rossi. 1 para o Corinthians, 0 para o Flamengo. Maestro Júnior. Luiz, a jogada toda trabalhada, né? Desde o córner, né? A bola volta ali na intermediária para virada, para chegar até o Mateuzinho, que pega exatamente um jogador alto contra outro que tem a estatura. Como ele ganha essa bola e está de frente, né, ele arrumou a bola e o Gabriel no oportunismo, né? Tava ali dentro da área, tinha ido para esperar o córner, terminou ficando e continuou e deu certo, bateu bem de canhota. Tá aí Breno Bidon. Mais atrás ali para o Ranieri. Recomeçando com o Hugo.
Meio de semana o Brasileirão vai estar de volta na Globo em quarta-feira, logo depois de 3 graças. A bola vai rolar na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Você curte na Globo. Palmeiras e Vitória. Grêmio e Botafogo. Vitória começou ganhando. Palmeiras estreou empatando. Botafogo goleou o Cruzeiro. O Grêmio do Luiz Castro vivendo a expectativa de uma temporada mais alvissareira em relação ao ano passado. Grandes jogos da segunda rodada do Brasileirão para você. Jorginho, ali atrás para Léo Pereira. O jogo segue numa dinâmica que se esperava. O Flamengo ficando mais com a bola, tentando propor o jogo. O Corinthians, num time que, nas vezes que conseguiu grandes triunfos, foi mais reativo. E vai vencendo por 1-0. Plata recebe. Não conseguiu fazer o domínio. Aí vai chegando o Gabriel Paulista, recuando lá pro Hugo. E o Hugo pegou a canela. O campo tá legal, tá, gente? E o Carrascal para fazer o corte. A bola vai ficar com o Pedro. Ranieri marcando. E é um jogo que a entrega é muito importante. O Pedro vai na dividida. Ranieri ganha. Breno Bidon exagerou um pouco na força lá para o Memphis Depay. E a bola recuada para o goleiro Rossi. Vai sair jogando o Léo Pereira. Por dentro. A bola fica no Carrascal. A Arrascaeta não conseguiu, assim, digamos, talvez produzir a jogada mais legal ali. E aí o domínio dele. Virando o jogo na esquerda para Alexandro. Tem Mateuzinho na marcação. Alexandro vai para cima. Mateuzinho conseguiu dar um toque no biquinho dela. Na sequência, a bola tocada e lateral que favorece o Corinthians. E o Mateuzinho comemora. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Nesse momento temos então a parada para hidratação. Jogadores conversando com seus treinadores. O jogo foi paralisado aos 29 minutos. Nós temos, o nosso protocolo é não parar o cronômetro. Quando ele voltar lá no alto, ele vai estar correndo, como agora, por exemplo, 29, 50, quase 30 minutos. Bom, nesses primeiros 29 minutos, Corinthians 1-0, gol do Gabriel Paulista. Vamos passar agora por alguns dos números do jogo. Por exemplo, finalizações. Vamos chegar aos números. Muito bem. Estamos iniciando esse processo. O scout está aqui, Luiz. O scout está aqui. Finalizações 6 do Flamengo, 2 do Corinthians, maestro. É isso aí, Luiz. O Corinthians aposta principalmente, né, na pegada, na força. E o Flamengo hoje, até agora, nesse primeiro tempo, não teve jogada pelas laterais, né? Que são uma das virtudes do time do Felipe Luiz. A jogada do gol do Corinthians, ela é trabalhada, é uma jogada ensaiada para fazer a defesa ter um balanço para poder deixar em vantagem o jogador mais alto, no caso era o Gustavo Henrique, para poder escorar essa bola para quem viesse de trás. Ô Caio, 2 perguntas. O que foi mais legal no gol, além da finalização? A testada do Gustavo Henrique ou o Memphis não tocar na bola ou não tentar tocar na bola? Eu daria mais o crédito para o Dorival Júnior, porque essa bola aérea é uma arma que o Corinthians tem utilizado desde a sua chegada, com uma mudança no posicionamento dos zagueiros, né? Normalmente essa bola procura o jogador mais alto para ele cabecear em direção ao gol. Com o Dorival não, essa bola para o zagueiro aberto, fazendo a casquinha, fazendo a preparação para quem vem de dentro. Vem dado certo e deu hoje mais uma vez. Gonçalo Plata, o jogo recomeçou com 2 de paralisação. Carrascal trouxe bem por dentro, clareou para o pé direito, trouxe para a esquerda, desarmado pelo André, que sofre a falta do Jorginho. Gente, que roubada de bola do André, ainda ele faz o giro sobre o próprio corpo para sair de frente. E o Carrijo já fez a cobrança. Você vê os técnicos, o Felipe Luiz e o Dorival Júnior. O Dorival um pouco mais elétrico, cada um no seu jeitão de ser mesmo, né? Breno Bidon tentou a bola, era pro Memphis. Chegou para fazer o corte Ortiz. A bola vai ficar aqui com o Alexandro. Vai sair jogando aqui na esquerda. Pressão do Yuri Alberto. O Yuri Alberto deu um puxão ali no Alexandro. Saiu jogando errado, mas o vai marcar a falta, né? Vamos ver.
ele tá dizendo que tem um uso do cotovelo, ó. E vai reclamar lá, o Carrejo chega a reclamar, mas o Yuri deu aquele puxão, rapaz. O Yuri Alberto tá ligadão no Big Board, hein? Parecendo o PA. O PA na hora do Big Fone deu uma puxada dessa aí, não pode. Foi excluído do BBB. Luiz. Oi? E a respeito das bolas alçadas na área, né, da bola parada, jogada aérea, que foi um ponto muito forte ofensivamente do Flamengo no ano passado, sobretudo na reta final do campeonato. Defensivamente tem sido um problema nesse início de temporada, né? Em derrotas recentes, como no clássico para o Fluminense, na estreia do Brasileirão contra o São Paulo, o Flamengo sofrendo bastante com bolas alçadas na área. O Hugo sai jogando lá na ponta esquerda. Chega bem para fazer o domínio o Matheus Bidu. Fez um ano maravilhoso em 2025 o Matheus Bidu. Sai jogando Eric Pulgar, recupera o Flamengo. Bola tocada para o Gonçalo Plata. O canhotinho arrancou o equatoriano lá pela direita. Arrascaeta tá pedindo. Ele tentou pro Arrascaeta. Corta Gustavo Henrique, perfeito. E nesse lance, o corte foi perfeito mesmo, mas onde se posicionar, como acompanhar, né? Esses fundamentos são decisivos para os grandes zagueiros. Aí o André dominando para o Corinthians, já passamos de 33 minutos. Ele vira o jogo aqui na direita para Mateuzinho. O gramado está totalmente na sombra agora aqui, o Mané Garrincha em Brasília. E tinha uma previsão de chuva, mas por enquanto não deu as caras. Melhor o jogo seco, né? Agora com o Hugo. Luiz, porque as chuvas dos últimos dias foram fortíssimas, não foram chuvas fracas. Olharam as pessoas que estavam dentro do estádio, então tomara que não venha. E a gente nesse pedaço do Brasil aqui, Goiânia, inclusive sofreu com fortes chuvas essa semana. Foi uma pessoa levada pelas enxurradas, a pessoa perdeu a vida, enfim. É sempre um momento de preocupação, essas chuvas fortíssimas dessa época do ano, chuvas de verão. Tá jogando aí o Memphis. Entregando para o Carrijo. Carrijo faz o passe bonito na ponta direita para Mateuzinho. Mateuzinho já recebe. Yuri Alberto posicionado lá por dentro. O Bridon cai aqui do lado direito. Ele prefere recomeçar com o Carrijo. E o Dorival ficou elétrico para que ele fizesse exatamente isso. Como o Flamengo se posicionou, o Dorival pediu paciência ali na beira do campo com os seus jogadores. Aí o Ranieri. 34 minutos, quase 35. Gustavo Henrique recuando lá para o Hugo. Aos 26 anos, o Hugo chegou para ser o substituto do Cássio. E aí o Léo Pereira vai chegando de cabeça para o Rossi. E o Hugo ganhou a condição, virou ídolo da torcida corintiana. Defesas impressionantes. Aliás, Hugo e Rossi são pegadores de pênaltis, né? E lembrando o regulamento, se o jogo terminar empatado, a gente tem disputa de pênaltis. Eric Pulgar para o Arrascaeta. Entregando para o Plata. Gonçalo Plata faz o giro. Entrega para Carrascal. Carrascal pisa na bola. Perde para o Ranieri, que toca no Carrijo. Carrijo entregando na direita para Breno Bidon. Depois do gol, claramente a confiança aumenta. O Corinthians passa a tocar mais a bola, trocar mais passes. E o jogo ganha um outro contorno, maestro. Porque está bem distribuído dentro do campo, entendeu, Luiz? Uma entrega muito grande quando não tem a bola e consegue encontrar os espaços quando tem essa bola, porque o Flamengo não tem uma boa mobilidade, principalmente pela questão de jogadores ainda em forma física bem abaixo. E aí, mais uma vez, o Plata muito acionado. Varela se aproxima. Arrascaeta infiltra. Ele toca no Jorginho, foi olhar pro lado, perdeu pro Bidon. Com falta, segundo o Klein. É falta que favorece o Flamengo ali pela meia direita. Mais uma vez a chegada do Breno Bidon em cima do Jorginho. O Jorginho que demorou um pouquinho para voltar aos treinos. Porque quando ele se reapresentou, ele teve que extrair um dente do siso. E aí ficou uns dias para se recuperar, né? Porque aí provoca sangramento. E por isso não vinha começando as partidas como titular. Entrou na quarta-feira contra o São Paulo. São Paulo venceu o jogo de virada por 2-1. E o Jorginho entrou, foi expulso depois que o jogo terminou. Aí você vê o Rodrigo Caio, é um dos componentes da comissão técnica. E é pertinente essa imagem porque o Rodrigo Caio trabalha muito a bola parada, defensiva e ofensiva. E é o que o Flamengo tem agora na posição lá. Aí o Arrascaeta para a cobrança. Vamos ver o que vai fazer o Arrascaeta. Toca no Jorginho, Jorginho para o uruguaio. Varela, Plata tá pedindo, Jorginho serve ao Plata. Ele vai para cima da marcação, faz o recuo para Jorginho. Jorginho faz o cruzamento, Carrijo corta, a bola volta no Eric Pulgar, que é desarmado pelo Bidon, que toca no André. André tem o Memphis passando na ponta esquerda, ele prefere devolver para o Bidon, tem liberdade, olha o Memphis livre, rolou, Memphis, pé direito, espalma, Rossi! Um contra-ataque fulminante do Corinthians. E a bola do Breno Bidon vem na pinta. O Memphis
escolhe a finalização no canto esquerdo, vai mais no meio do gol, e o Rossi faz a defesa. Ele tentou fazer a colherzinha, né? Chapar no canto, mas não saiu legal. Mas é o gol que não pode perder, é gol de título, é gol de 2-0. Jogando contra o Flamengo, numa situação em que o Corinthians está muito bem no jogo, você tem que guardar. Aconteceu contra o Bahia, o Corinthians teve a bola do jogo no Yuri Alberto, perdeu e tomou a virada. Foi perfeita na arrancada do André, na condução do Bidon e no passe. O Memphis faltou um pouquinho mais de qualidade, um pouco mais de tranquilidade para fazer o gol. Escanteio, perdão, maestro. Não, eu só achei que ele ia bater no canto direito do Rossi, né? Porque o Rossi já estava com o corpo, né? Mais ou menos posicionado para outra batida. Memphis faz o levantamento, subiu o Alexandre, mas o juiz já tinha parado o lance. Quando o Caio falou do jogo do Bahia, foi o primeiro jogo do Corinthians, do Brasileirão, foi na Vila Belmiro, né? E o Bahia ganhou de virada por 2-1 e o Corinthians teve mesmo a possibilidade de fazer 2-0 assim, mais ou menos assim. É, um lance muito parecido. Só que quem errou foi o Yuri Alberto. Futebol na Globo, aqui é emoção. Quando você pensar no futuro, não olhe para cima, olhe para a terra. Ela sim precisa de atenção. Regeneração Natura faz bem estar bem com o planeta. Matheus Bidu, Yuri Alberto, saindo mais lá da área, caindo ali pela ponta esquerda, o Léo Ortiz acompanhou, Yuri toca a bola para a lateral, que favorece o Corinthians lá pela esquerda. Vai lá o Matheus Bidu para fazer a cobrança, 39 minutos, tivemos 2 de paralisação para hidratação, então teremos pelo menos mais 2 minutos, né? Pelo menos. Matheus Bidu arremessando lá para o Carrijo, a bola vai saindo, é outro lateral para o Corinthians. E nesse aspecto, né, a gente tá vendo jogar o Lucas Paquetá, já se levantou, como o Nico de la Cruz e o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha também. O Samuel Lino também. O Cebolinha, para muita gente, foi uma grande novidade ele não começar jogando. Porque o jogador de ataque talvez seja aquele que viva o melhor momento, né? Desde novembro do ano passado, por sinal. Vai chegando o Memphis, Léo Ortiz faz o corte. Aí Gonçalo Plata, mais atrás ali para Varela. Quem recebe é Jorginho. Jorginho tentou adiantar para Pedro. Chega Gustavo Henrique, faz a falta. Atropelando o Pedro. É falta que favorece o Flamengo. Pedro faz aquele gesto ali. Vamos jogar, vamos jogar. Olha que imagem espetacular. Do Estádio Nacional Mané Garrincha. É uma obra arquitetônica espetacular mesmo. O estádio de Brasília. E fica aqui no eixo monumental. E a nossa câmera passeando no meio das torcidas. E o Carrascal protegendo ali pela ponta esquerda. Infiltração a Arrascaeta, o passe, mas a leitura do Breno Bidon foi perfeita. O Breno Bidon está implacável na marcação. Que jogador com a camisa 7 do Corinthians. Vai lá o Alexandre na cobrança de lateral. 40 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Dorival tenso. E o Flamengo tentando com a Arrascaeta. Chega bem o Gustavo Henrique. No peito do Mateuzinho. Mateuzinho, pé direito nela. Chega bem o Yuri Alberto. Dá uma casquinha, mas ela vai ficar com o Léo Ortiz. Que joga com o Varela. De novo atrás para o Ortiz. Varela para o Rossi. Vai sair jogando o Rossi. Entregando para o Léo Ortiz. A torcida do Corinthians está mais participativa no jogo. O Alberto vai pressionar o Rossi. E aí, ó, sai de ligação direta. Subiu o Plata, com ele o Gabriel Paulista. O lateral é do Flamengo lá pela direita. Mais uma vez o Eric Pulgar para o Varela. Esse é o chileno. O Léo Ortiz. Flamengo ficando com a bola, mas o Flamengo chegou a ter 65% de posse de bola. Nesse momento, 55%, né? A partir do gol, ele passou a ter um jogo com outras configurações. Vamos ver o Arrascaeta. Marcado em cima pelo Ranieri. Desarme do Ranieri. Alexandre no lateral para o Flamengo. Chamando o Jorginho. E entrega para o Pulgar. Chama Varela. Matheus Bidu vem na marcação. Plata, de novo no Eric Pulgar. Mais atrás no Léo Ortiz. Flamengo troca passes, não consegue ter uma jogada incisiva. Jorginho. Plata, arrumando para o Eric Pulgar. Dividida com ele, chega Ranieri rasgando. Carrascal corrige. Atrás para Varela. Varela adiantando para o Plata. Plata faz o giro. Fica de frente agora. Tocando mais à frente, Carrascal domina, Pedro deixou passar para o Arrascaeta, corte do Gustavo Henrique, bola fica no Jorginho, Jorginho de novo para Carrascal, Carrascal dominando, é pressão do Flamengo, agora o Corinthians se defende, um jogo com comprometimento tático elevadíssimo dos dois lados. Aí Eric Pulgar, tocando agora para Léo Ortiz, 42 minutos, daqui a pouco
show do intervalo para você. E bola em profundidade. Vai receber o Pedro. Arrascaeta vai para a cara do gol. Carrascal também. Pedro para cima do Gustavo Henrique. Foi para a área. Pedro toma cruzamento. Subiu para fazer o corte. Gabriel Paulista. E sai jogando com o Breno Bidon. O Alexandre está caído. Teve um lance com o Bidon e talvez vai ter cartão agora. Uma solada do Breno Bidon. Fora do, o Bidon está num dia que marcando, ele está absoluta, ele está possuído. É porque a reclamação dos jogadores do Corinthians é porque o Flamengo continuou o ataque com o Alexandre. E aí na hora do contra-ataque o juiz parou o jogo para o atendimento do jogador. O Rafael Klein resolveu mudar o seu critério, porque esse lance é parecido com aquele do Carrascal lá no começo do jogo, que ele não puniu com o cartão, né? E agora deu o cartão para o Breno Bidon. Mas o jogo continua, então esse lance, gente, não é uma falta, tá? E ele recomeça com bola ao chão para o Ranieri. 43 minutos. Luiz, não é que o Flamengo faça um jogo ruim, mas o jogo do Flamengo é protocolar. Joga em banho-maria. E isso é pouco para um time dessa qualidade e com esse elenco. Vamos ver o Breno Bidon aqui na direita. Evita a saída de bola pela linha de lado. Aí o Breno Bidon evitou, pedalou, foi pro chão. Manda seguir o Bruno Bosquilha que tá ali. O Bruno Bosquilha que é um dos melhores assistentes que nós temos no futebol, tá, gente? Não é só no Brasil, não. Ele acompanhou tudo de pertinho para sair em lateral. No entendimento da arbitragem favorecendo o Flamengo. Sim, claro, Caio, por favor. Não, é que eu acho que esse é o grande desafio do Flamengo nessa temporada. O time é muito bom, vai brigar por tudo, o Maestro já pontuou, é início de temporada, a perna está mais pesada, alguns jogadores não estão 100%, mas você não pode entrar na fase de achar que decide o jogo a hora que você quiser. Tá faltando energia, tá faltando um pouco mais de vibração. Tocar de lado, ocupar espaço, legal, mas precisa acelerar um pouco. Eric Pulgar para Varela. Varela fez o cruzamento muito forte. Mateuzinho não quis saber, jogou a bola pela linha de fundo. Estava sozinho ali, podia fazer uma escolha de ficar com a bola, o Mateuzinho. Luiz, eu queria só acrescentar no que o Caio disse. Volto novamente a repetir. As jogadas do Flamengo nesses últimos tempos com o Felipe foram sempre pelos flancos, foram sempre pelas extremas. E hoje muito pouca jogada saiu por ali. Talvez vá ter que fazer modificações, né? O Cebolinha está pedindo passagem, Felipe resolveu, não escalaram de cara e assim vai. Escanteio para o Flamengo. Numa cabeçada dele, o Flamengo teve uma chance numa cobrança de escanteio. Léo Pereira também se movimenta. E a marcação implacável do Bidon em cima do Pedro, do André em cima do Jorginho, escanteio cobrado na segunda trave, vai chegando. Eric Pulgar tocou para trás, o toque de cabeça, vai pela linha de fundo. O Jorginho se antecipou ali. Sei não se essa bola passa, não ia ficar para o Pedro. Numa condição melhor ali de domínio. De qualquer forma, é tiro de meta que favorece o Corinthians. Mais 5. Portanto, mais 5 minutos o Jorginho. O Pedro ia chegar para dominar. O salto dele já era de domínio. Eu tô fazendo uma leitura exagerada. Exatamente, Luiz. Esse fundamento ele vai muito bem. Só é lembrar do gol do Flamengo que ele deu uma assistência pro Plata com o Pedro. No jogo contra o São Paulo, da última quarta-feira. O placar foi aberto, inclusive com esse gol lá no estádio do Morumbi. Fala em Brasileirão, gente. Quarta-feira a bola rola, Brasileirão, depois de 3 graças. A Globo entra em campo. 9h30 da noite a bola vai rolar. E você vai com a Globo, com Palmeiras e Vitória, jogo em Barueri. O Allianz Parque ainda está passando pela mudança do gramado sintético. E Grêmio e Botafogo no Rio Grande. Botafogo talvez tenha tido a estreia, Botafogo e São Paulo, né? As estreias mais incríveis da primeira rodada do Brasileirão. São Paulo ganhou do Flamengo de virada em casa e o Botafogo venceu o Cruzeiro por 4-0. Um jogo espetacular do volante Danilo. Aliás, o Ancelotti está aqui. Danilo é jogador de seleção. Sei não se não pode pintar na lista dos amistosos de março. O Ancelotti foi para ver o Gerson e viu o Danilo na melhor performance dele até o ano. Um volante canhoto, com uma força impressionante, né? E amistosos de março, que você vai curtir na Globo, dia 26 de março. Jogos básicos, tá, gente? Contra a França. Olha o Yuri Alberto dominando aí, arrancando, entregando uma bola para o André. Recebe, tentou limpar a jogada, corta, bem colocado o Léo Pereira. Bola voltou para o Breno Bidon. Breno Bidon para Ranieri, 47 minutos, vamos a 50. Mateuzinho tentou a devolução, Carrascal toca a lateral. Então, gente, Brasil e França, dia 26 de março, jogo de tarde, às 5 da tarde. Direto de Boston,
time da Globo na Copa, com Denilson Show, com o Maestro Júnior, com Cristiane, a maior artilheira olímpica de todos os tempos. E no dia 31 de março, uma terça-feira, o Brasil pega a Croácia. Aí o jogo vai ser à noite. 9 da noite, hora do Brasil, em Orlando. E Carlo Ancelotti está aqui acompanhando, assistindo ao jogo. Ao lado do Rodrigo Caetano. Uma expressão, botou uma gravata do ali, tá na elegância. Italiano elegante também, é redundância, né? Maestro, por exemplo, depois que foi para a Itália, virou uma elegância. Melhorei muito. Aí Gonçalo Plata, o Caio mais ou menos. Ele foi para jogar em Milão, a capital mundial da moda. Mas meu coração é napolitano. Eu sei, né, Caio? Depois você foi para Nápoles e tudo. Que bom poder contar com tanta experiência, tanta bola dos nossos comentaristas, do nosso time de comentaristas. O Klein está apontando lá para lateral esquerda do Corinthians. É que o Hugo não pegou a bola que foi para a linha de fundo, né? Ficou esperando para ganhar um tempinho. E agora 2 bolas em campo que o Matheus Bidu tá querendo o fim do primeiro tempo, né, Bidu? Esperto, ele deu as costas, mas ele já sabia que tinha uma outra bola no campo. Luiz, o primeiro tempo onde o meio campo do Corinthians, principalmente Ranieri, André, Bidon, tiveram um trabalho muito eficiente, principalmente na recomposição. Perdiam a bola muitas vezes no campo intermediário do Flamengo, mas recompunham com muita rapidez e tiraram qualquer possibilidade de criação de jogada. Memphis para Matheus Bidu, jogada que começou, o Júnior falava, começou com o André. Aí o Carrijo recua lá atrás, Gustavo Henrique. Tem o Ranieri aqui pela direita e tem o Hugo, evidentemente com opção. Aí o Gustavo Henrique prefere jogar com o Carrijo. Jorginho sai na perseguição do Carrijo. Arrascaeta vai marcar o goleiro. Carrijo aí prefere fazer o giro, sai jogando errado. Varela recupera, fica no chão. O juiz está dando vantagem. Plata limpa bem a jogada, toca no Alexandro. Alexandro tem Arrascaeta pedindo, ele faz o cruzamento buscando o Pedro. Subiu para fazer o corte Gabriel Paulista. Matheus Bidu vai fazer a ligação para Yuri Alberto. Ele, Léo Pereira. Yuri Alberto domina. Vai para cima do Léo Pereira. Memphis está passando. Yuri levou para a perna esquerda. Tentou bater para o gol. Era um chute cruzado. Corta Léo Pereira. Escanteio. O domínio do Yuri Alberto. Ele vai para cima do Léo. Ó, o Memphis está no alto passando. Ó. Um chute para o gol, mas um chute cruzado que se não sair tão bom, vai pegar o companheiro que está infiltrando lá. Escanteio para o Corinthians. Mais um, tá apontando aí o Rafael Klein. Vamos a 51, portanto. E o Memphis vai lá na ponta esquerda para fazer a cobrança. Aí o Yuri Alberto, Pedro está na marcação. Pedro fica sempre ali na direção da primeira trave. A preocupação do Felipe Luiz. Yuri se movimenta. E vai Memphis para a cobrança de escanteio. Levantamento, Rossi. Léo Pereira tirou a bola, ficou no Carrijo, bateu pro gol. Gonçalo Plata intercepta o chute. O juiz está parando e marcando falta. O Rafael Klein, repito, é um juiz que apita mais faltas, né? Ele tem uma tolerância menor com o contato em relação a outros colegas, né? Aliás, esse é um dos pontos. Aí a gente está vendo o Matheus Bidu e o Rossi, foi essa falta que ele marcou mesmo. Do Matheus Bidu no Rossi. E agora temos um princípio de confusão no meio ali. O Breno Bidon ficou caído. Carrascal com o Bidon caiu e estão apontando como se o Carrascal tivesse agredido. Eu confesso que eu não vi o lance, não. O Luiz foi também fora do lance. Estava de olho aqui na repetição do lance. Mas da é falta, o Carrascal, né? envolvido é o Carrascal. E o Dorival Júnior agora invade o campo para ir lá reclamar com o juiz. O Rafael Klein pede. O Breno Bidon está caído. Calma, mais uma vez. E, gente, o jogador sabe que o árbitro de vídeo tem as imagens. E a nossa Game Cam captou ali, ó, Carrascal e Breno Bidon. O cotovelo esquerdo ali do Carrascal, que está no plano da imagem, não tem o movimento e o braço direito está encoberto. O Breno Bidon cai com a mão no rosto, a mão meio no pescoço, meio no rosto. Companheiros do banco de reservas se levantam imediatamente. E o Breno Bidon continua caído. Você vê aí o Carlos, o Vitinho. E obviamente que o Rafael Klein, se houver necessidade, o árbitro de vídeo não só pode como deve, né? Existe para isso mesmo.
E caso que se configure uma agressão. Se não for agressão, aí o ato de vídeo não faz parte do protocolo dos lances da arbitragem de vídeo. O Gustavo Henrique e o Arrascaeta se posicionam ali agora ao lado da arbitragem. Mas nenhum outro jogador, os capitães vão lá. O Dorival continua muito indignado. Ele, o filho dele, tá aí o Lucas Silvestre. E o Breno Bidon tá fazendo ali o gesto da cotovelada, toca a mão do lado esquerdo do rosto. E acho que o Klein, ele não botou a mão no ouvido, mas ele tá com os capitães, né? Ele tá aguardando, sim, Luiz. Até porque o Carrascal já passou por aqui e disse que não foi nada. O pessoal do... Claro, eu também não ia admitir, né? Insuspeito, Carrascal. Agora, o pessoal do Corinthians prefere ficar aqui. Decidiu descer, o Hugo não deixou o pessoal descer. Agora, ele chamou os jogadores, mas a maior parte dos jogadores segue aqui. Temos um fim de primeiro tempo com uma possibilidade de uma revisão de VAR para cartão vermelho. Estamos aguardando aí, o Klein está conversando com o Gustavo Henrique e o Arrascaeta, exatamente como deve ser, né, com os capitães. E evidentemente, olha, ele leva a mão ao ouvido, pode estar falando alguma coisa de arbitragem de vídeo, mas está pedindo calma para eles. E pelo jeito não houve nenhuma interpretação diferente para a punição sobre o Carrascal, jogada do Carrascal com o Breno Bidon. E o Dorival Júnior está fazendo duas vezes. E a gente está nessa imagem que fica, digamos assim, né, do técnico do Corinthians reclamando com o Rafael Klein. Dorival, você do lado da sua experiência, agora o cara já decidiu, né? Enfim, meus amigos, vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar no meio do povo aqui no Mané Garrincha, na torcida na Globo. Na torcida, oferece Perdigão na Brasa, churrasco com linguiça recheada, vai, manda brasa. Chute do Gabriel Paulista. Gol do Corinthians e a massa vibrante. Nós estamos mergulhando no meio da fiel torcida. No meio do bando de loucos. É o clima da Supercopa.